noite. Tudo bom? Tudo bem. Então tá bom. Estamos gravando nossa aula a partir de agora, então. Nossa aula é a aula 37 e 38, problema de fila e o conceito de fatorial. Então, vamos falar sobre anagramas, que é a nossa ideia inicial, tá certo? Deixa eu pegar esse aqui. Deixa eu subir um pouquinho mais ele aqui. Beleza. Ok. Então eu tenho aqui, ó. O que são anagramas, professor? Então, sempre que você ouvir a palavra anagramas, lá em matemática, você vai saber que anagramas são palavras que podem ser formadas. Não necessariamente precisa ter um sentido, não necessariamente precisa ter ela na língua portuguesa ou em qualquer outra língua, tá? São apenas palavras formadas a partir de determinadas letras. Então, vamos pensar aqui, exemplo, a letra Sol, ou a palavra Sol. A palavra Sol, você pode formar alguns anagramas com ela. Então, quais são os anagramas que você pode formar com ela? Então, o próprio Sol, né? Sol, tá certo? Você pode formar outro assim, ó. Slow, tá certo? Slow. Deixa o professor colocar para frente aqui, quero que elas fiquem tudo um na frente do outro aqui, né? Slow. Você pode ainda formar ela assim, ó. OLS, certo? Você também pode formar ela assim, ó. Vou colocar uma vírgula aqui, ó. OSL, certo? E ainda você pode formar ela com L, né? Começando com L. Então fica L, SO, liso, né? Não tem sentido essa palavra, liso, né? E ainda LOS. Ok? Então, ao todo aqui nós temos exatamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 palavras que eu posso formar com a palavra sol, tá certo? Então, essas 6 palavras aqui nós falamos, então, quantas são as possibilidades ou quais são os anagramas, tá? A pergunta geralmente ela aparece assim para você, ó, quais são ou quantos são, tá? Vou colocar aqui quantos são os anagramas formados pela palavra sol. Tá? Então essa aqui seria a pergunta para você. Geralmente cai nesses concursos mais simples, cai perguntas assim mais simples. Concursos mais elaborados, vestibulares que vocês vão fazer, vão aparecer a letra e vão aparecer algumas permutações, que ele não quer que você realmente resolva, ele quer que você realmente saiba fazer a conta. Então, o que a gente tem aqui? A gente, de sol, são só apenas 3 letras, ficou muito fácil para a gente fazer aqui na mão, tá? Mas imagina uma palavra um pouco mais elaborada, você pode colocar aqui o transporte, né? Vamos colocar aqui ônibus. Ônibus. Ônibus tem acento no O. Ônibus. Assim, né? Ônibus. Então, ó, palavra ônibus nós temos já mais letras, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Se você for fazer de 6 letras, então você vai ficar aqui. Nós vamos ficar aqui um maior tempão fazendo isso, né? Tá certo? Antes de fazer de ônibus, eu quero fazer aqui outra ainda, uma palavra muito carinhosa, né? Vamos falar sobre amor aqui. Tá todo mundo apaixonado. Amor nessa quarentena. Né? Vamos lá. Ó, amor. Amor é uma palavra com 4 letras. Observe o que acontece aqui agora, que a gente adicionou uma letra a mais aqui, tá certo? Então a gente aumentou essa palavra. A palavra amor vai aparecer amor. Ó, vai aparecer A-M-R-O, tá certo? Vai aparecer agora vamos colocar A-O-R-M, tá certo? E ainda temos mais, ó, só começando com A. A-O-R-M, vamos para o próximo. A-O-M-R, certo? Só começando com A ainda.
E ainda tem outro ainda, ó. Nós podemos colocar aqui, ó. A, R, M, O, Armo. Essa até que aparece na... E ainda tem A, R, O, M. Arom. Certo? Então, começando com a letra A, ó, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. 6 palavras começando com a letra A. Então, significa que se nós começamos com a letra A, nós começarmos com a letra M, vai ter 6. Começarmos com a letra O, vai ter 6. E começarmos com a letra R, também vai ter 6. Tá certo? Então, ao todo aqui, o que a gente tem? A gente tem exatamente a ideia da permutação, tá? Isso aqui é permutação. O professor já está dando aula já. Nós já estamos na aula já. Então, conforme vai aumentando, não tem condições. Exemplo, você pegar uma palavra bem bonita, matematicamente bonita, né? Vamos colocar aqui, ó. Hipotenusa. Olha que palavra bonita. É bom para colocar em filha, né? Aí você chama assim, ô hipotenusa, sua mãe tá chamando. Né? Hipotenusa. Hipotenusa é o nome, ó o tamanhozão dessa palavra. Ou seja, ela tem 2, 4, 6, 8. Ela tem 10 letras. Então, com 10 letras, fica muito mais difícil para você escrever todas. Tá? O professor escreveu só aqui, só as que começam com A. Se você tem ainda as que começam com M, você tem ainda as que começam com O, e você tem ainda as que começam com R. Tá? Então, cada uma dessas aqui tem 6. Então, ao todo, 6 vezes 4, 24. Professor, como que a gente chega a essa ideia? A ideia está exatamente aqui, ó, na parte inicial, que é o seu fator comum. Vamos lá, o professor vai colocar aqui a ideia inicial, tá? A ideia inicial, que é a ideia de fator, tá? Então, o fatorial, como que funciona o fatorial, professor? O fatorial, ele tem uma exclamação na frente do número, certo? Então, observe aqui, ó. Nós temos aqui, então, a palavra sol, e a palavra sol tem 3 letras. Então, lembrei disso, prof. Ah, muito bem. Você falou do ponto de exclamação, eu lembrei. Do ponto de exclamação, muito bem. Então, são 3 letras. Parabéns, eu já estavam lembrando de algumas coisas aí que estudamos, ó. Então, 3 letras. O que tem 3 letras aqui? Então, temos o 3 e a exclamação. Essa exclamação significa o quê? Que são as multiplicações que começa no N e vai até o número 1. Então, exemplo, o N aqui é o nosso 3. Então, 3 vezes 2 vezes 1. Se você fizer essa multiplicação, ou seja, se nós fizermos exatamente as multiplicações 3 vezes 2 vezes 1, nós teremos exatamente 6. Tá? Então, 6. Teremos 6. Professor, o que significa esse 6 que apareceu aqui? Esses 6 que apareceu aqui são exatamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras que são formadas com a palavra sol, certo? São 6 palavras que a gente pode formar com essas 3 letras aqui, ó, S-O-L. E aqui, professor, e no segundo aqui, ó, no segundo é a mesma ideia, só que aqui nós temos 4. Então, nós vamos ter aqui 4 letras, tá? Então, o professor vai colocar aqui, ó, 4 letras. 4 letras eu tenho exatamente o que, professor? 4 letras eu tenho exatamente 4 fatorial. E no 4 fatorial, a mesma ideia da anterior, nós podemos fazer o seguinte, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Resultado final, 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 2 é 24. Então, o resultado é 24. Tá? Professor, onde estão as 24 palavras? Aqui, ó. Só começando com A, deu 6. E nós temos a palavra amor. Uma das bem legais aqui que forma amor é Roma, né? Deixa eu escrever aqui, porque senão não pode passar essa, né? Ó, Roma. Isto. Nós temos aqui formando a palavra amor. Ou seja, uma das palavras que começa com R vai ser Roma, que a gente conhece. Então, brincadeiras à parte, nós temos aqui, ó, 4 letras, então vai dar 24 palavras ao todo. Então, nós temos aqui 6 começadas com A, mais 6 começadas com M, mais 6 começadas com O, e mais 6 começados com R, certo? Então, vai dar 24. A partir de agora, você não precisa mais ficar fazendo palavras. O que vão te perguntar, professor, como que vai aparecer a pergunta para mim? Aproximadamente como?
vai aparecer para você assim, ó. Qual é o número? Quantos são os anagramas formados pela palavra? Então, ele não quer saber as palavras. Ou até ele pode perguntar para você a palavra, tipo, ó, a palavra em sequência que forma a palavra... Aí ele vai dar uma palavra para você começada com O. Ou Roma, exemplo. Se em sequência, Roma estaria em qual posição? Tá? Então, Roma estaria em qual posição? Então, tem como você encontrar isso. Tá? Você não precisa fazer todas. É só você começar só a partir das que começam com R ou M. Então, você tem 6 aqui, mais 6, mais 18. Então, ó, começou com R, vai ter ramo. Deixa eu escrever ela aqui para vocês. Isso é muito legal, isso é muito importante. Tá? São questões assim, são questões que aparecem aí no ITA, são questões mais elaboradas, que não querem realmente a resposta, ele quer que você pensa, né? Então, ó, começados com R, você vai ter R no começo, então vai ter ramo. A primeira vai ser ramo. Certo? Começando com R de novo, nós vamos ter, deixa eu colocar a vírgula aqui. Ó, começamos com R novamente. Então, nós tivemos ramo, nós vamos ter RAM, OM, RAUM, certo? RAUM. Então, pronto, já temos as duas palavras ali trocadas já. Agora eu vou começar, então, depois do M, vem o O. Então, vou começar o O agora, ó. Começar o R, M, R, M, A, R. A, R, M, A, O. Desculpa. R, M, A, O. Deixa eu tirar um aqui. Ó, R, M, A, O. E nós temos ainda o R, M, O, A. O, A. Então, já trocamos mais duas aqui. Falta ainda as começadas com O agora. Tá? Então, vamos começar aqui. R, ó, vírgula. R, O. Na sequência, ó. R, O, A, M. A, M. Tá? E a nossa última palavra seria a nossa R, O, M, A. Tá? Então, usando a sequência que nós temos ali, Roma seria a 24ª palavra. Bom, então ele pode perguntar isso para você, tá? Ou ele pode pedir para você fazer em sequência, ou seja, em ordem alfabética, e você faria da mesma forma, tá? Não precisa fazer todas as palavras. Você só precisa fazer a sequência onde se encontra a palavra. Como a pergunta que eu fiz para você aqui, ó. Em qual posição estaria usando essa sequência aqui de letras, tá? A gente não está colocando em ordem alfabética não, mas usando essa sequência de letras aqui, em qual posição estaria Roma? A posição Roma estaria exatamente aqui, ó, na 24ª palavra formada com os anagramas aqui, tá bom? Então, a partir de agora, a gente não precisa ficar escrevendo as palavras, é só a gente contar a quantidade de letras, tá? Então, aqui nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu tenho 6 fatorial. Tá bom? 6 fatorial, deixa eu só trocar aqui nossa cor aqui para ficar um pouco melhor. 6 fatorial é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E 6 fatorial, eu vou ter que... O que, professor? Ó, 6 fatorial, você vai ter 120 vezes 6, 720, tá? Ó, você vai ter... Pode fazer de passo a passo aqui também, ó. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 5. Então, são 24 vezes 5, dá 120. 120 vezes 6 vai dar 720. Tá? 720 aqui. Hipotenusa já são, ó, 2, 4, 6, 8, 10. A hipotenusa já fica um pouquinho mais complicado. Professor, mas para fazer na mão, como que a gente faria? Aí é bem fácil, né? Bem fácil. Você já deixa esse 10 aqui parado. 10. Vamos colocar um pouquinho mais largo aqui.
escrever aqui. Aqui. 10, desculpa aí, meu mouse está meio estranho aqui hoje. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Eu tenho aqui exatamente todas as multiplicações. E aí que você vai fazer parte a parte. Você está na mão lá no lado do vestibular. Como você faz? Você vai fazer o que você já sabe. Então, o que a gente já sabe? A gente já sabe que daqui para cá dá 720, ó. Então, do 6 para cá já dá 720. Então, eu vou já riscar ele aqui, ó. Deixa eu já riscar ele aqui. Aqui já dá 720. Então, isso a gente já sabe. 720. E a gente tem aqui outras coisas que a gente já sabe também, ó. Ó. 8, 9 vezes 8 é 72. Certo? 72. E esse 8 vezes 9, que é 72, vezes 10, também dá 720. Então, eu tenho outro 720 aqui, ó. 720. Certo? E aí, eu tenho ainda uma multiplicação por 7 aqui, ó. Vezes 7. Então, pronto. Agora, terminou. E agora ficou fácil para mim. Tá certo? Já multipliquei aqui também por esse 7. Eu vou completar ele também aqui. Então, eu tenho 720 vezes 7, vezes 720. Tá bom? É como se tivesse 72 vezes 72. Depois multiplica por 100 vezes 7. Então, a ideia é você ir fazendo parte a parte, tá? Parte a parte desse valor. Quando você vai fazendo de pouco a pouco, você chega ao valor de... Ou seja, você vai fazendo de 2 a 2, de 3 a 3, conforme for mais fácil para você. Certo? Esse valor vai dar um valor muito grande, tá? Fazendo ele 3.628.800, tá? É um valor bem grande de palavras que podem ser formadas por 10 fatorial. Bom, então, observe aí que são coisas que a gente já vai aprendendo aqui sobre fatoriais e anagramas. Vamos um pouquinho mais adiante. Deixa o professor colocar aqui. Vou subir um pouquinho isso aqui. Ok. Então, alguns dos arranjos formados, vamos aqui no texto de vocês, olha o que o texto fala aqui. Existem alguns arranjos que eles podem ser distintos ou não distintos, certo? Então, aqui, distintos ou não distintos. Ó, arranjo simples. Coloque como arranjo simples. Considere-se um conjunto finito de A, onde A1, A2, A3 até a N, com N fatorial, ou N diferente de zero, tá? Aqui eu nunca chego ao zero, porque se eu tiver multiplicação por zero aqui, ele zera toda a multiplicação anterior, certo? Então, não existe aqui multiplicação por zero. Mas existe aqui algo interessante, ó. A discussão refere-se ao número de filas diferentes que podemos formar. Então, esse aqui ele diz o seguinte, ó, essa fila aqui começa com fulano de tal, tá no começo. Vamos colocar aqui o nome dele, de Romário. Romário tá no começo aqui. Depois vem Amanda, depois vem Maria, depois vem Ógula, exemplo. Tá certo? Também pode começar com Romário, ter Amanda, ter Ógula, depois ter Maria. Então, são pessoas que vão sentar. Na maioria das vezes eles colocam o quê? Eles colocam para você um banco, exemplo, um banco com 6 pessoas, cabe 6 pessoas, como você pode dispor 2 casais, 3 casais e tal? Então ele pede essas coisas para você. E você tem que organizar essas filas. Então é exatamente assim que aparecem os problemas para gente. Bom, tomemos como exemplo, então, A, E, M, O, R, S. Tem 6 elementos. Com esses 4 elementos, podemos formar a palavra amor, ou A-M-O-R. Desse conjunto, podemos ter, então, amor, ramo, Roma. Já falamos sobre essas palavras aqui, com 4 letras. Temos as palavras também Morse, né? Certo? E assim, etc. Ou seja, formados com essas 4 letras aqui, eu tenho diversas outras palavras. Já falamos sobre isso também
o total de palavras que aparecem aqui. Tá certo? Deixa eu abrir aqui. Ok. Deixa eu pegar esse aqui. Então, ó, na matemática usamos o termo arranjo simples para casos em P é menor que N. E o termo de permutação simples no caso de P é igual a N. Então, arranjo simples onde P é menor do que N. E permutação simples onde P é igual a N. Então, ou pode ser permutação, ou pode ser arranjo. Professor, qual é a diferença entre permutação e arranjo? O arranjo, ele é uma permutação com... Ó, o arranjo, ele é uma permutação com restrição. Com restrição. Então, a restrição no arranjo é que existe letras repetidas, exemplo, ó, eu vou pegar aqui uma palavra amora. Amora, ele tem um A no início e um A no final. Então, esse A no início e A no final vai dar duas palavras iguais. Se eu trocar o primeiro A pelo último A, vai dar duas palavras iguais. Eu não quero palavras iguais, ou seja, eu quero palavras distintas. Então, por esse caso, eu uso arranjo, porque eu tenho que tirar aquelas palavras que são iguais. Tá bom? Então, essas palavras formadas por essa quantidade de letras, elas, mesmo sendo modificadas, elas vão dar o mesmo sentido. Tá bom? Mesmo sentido. Então, sempre eu coloco assim, ó, arranjos são permutações com algum ou com um pouco mais de restrição. E aí eu quero que você anote aí na sua apostila, ó, sempre, eu vou escrever aqui, eu vou até escrever de vermelho, sempre, anota aí no cantinho, isso é importante, tá? Sempre comece pela restrição, certo? Restrição. Sempre comece pela restrição. Isso aqui é a chave para você não errar esse tipo de problemas aqui. Esses tipos de problemas, tá bom? Você vai deixar ele no cantinho aqui, que eu não quero apagar ele. A gente vai voltar de vez em quando aqui. Então, vamos voltar na nossa apostila. E nossa apostila também traz o tópico 2. E o tópico 2 eu vou pedir aqui para Natália. Natália, você está aí, Natália? Boa noite. Oi, professor, estou aqui sim. Lê o tópico 2 para a gente, fazendo um favor. Deixar vocês participar um pouco, porque senão eu fico falando aqui. Qual esse aqui da permutação simples? Isso, perfeito, isso mesmo. Tá. O número de permutações simples de N elementos é denotado por Pn e é dado por... Quer que eu falo também? O Pn? Não, pode continuar a parte de baixo. Ah, tá. A palavra amores tem 6 letras distintas. Trocando apenas a ordem dessas letras, isto é, permutando as letras, obtemos outras palavras com ou sem significado, tais como morais ou mosear. Isso. Assim, o total de permutações é dado por P. Aí tem, né? 5, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 720. Cada uma dessas 720 palavras, incluindo amores, é um anagrama da palavra amores. Perfeito, ok. Então, aqui está falando sobre permutação simples, que é exatamente a ideia que a gente falou lá, ou seja, você tem N, o próximo termo a ser multiplicado é N menos 1, ou seja, se o número era 6, o próximo é 6 menos 1, que é 5. O próximo é 5 menos 1, que é 4. E assim sucessivamente, você vai ter uma sequência até chegar no número 1, tá certo? E o fatorial de 1, professor? O fatorial de 1 é o próprio 1, tá bom? Fatorial de 0, professor, é o próprio 1 também. Olha que estranho, que coisa estranha. Fatorial de 0 é 1. Mas é porque você não vai ter um valor multiplicado por 0. Se você tiver qualquer valor multiplicado por 0, você remete-se a ele, ou seja, você zera toda a sequência de multiplicações. Então, vamos continuar aqui.
e vamos falar sobre permutação com alguns elementos iguais. Arthur, dá uma lida aí pro professor, parte 3 aí. Permutações com alguns elementos iguais. O número de permutações de n elementos em que R1 elementos são iguais a A1, R2 elementos são iguais a A2, RK elementos são iguais a AK, com R1 mais R2, etc., até RK mais RK igual a N. É dado por esse bagulho aí. Esse negócio aí. Ok, obrigado. Então, esse aqui já é a permutação com alguns elementos iguais. Então, aquela ideia que o professor estava comentando com vocês anteriormente, ou seja, aqui existe agora, existe nesse caso aqui, uma restrição, tá certo? Existe uma restrição. Professor, e qual é a restrição que tem aqui? Elementos iguais. Professor, mas esses elementos iguais vai influenciar? Vai influenciar, porque ao passo que você tem duas letras iguais, como eu já disse para você já, a ideia de amora, né? A ideia de amora, você tem um A no início e um A no final. Se você tem um A no início e um A no final, então se você trocar vamos chamar o primeiro A de A1 e o segundo A de A2, ou seja, se você trocar o A2 pelo A1, ou seja, você trocar ele só de posição, a palavra permanece a mesma. Ou seja, você tem o mesmo elemento. Ah, professor, mas eu troquei as letras. Mas você continua ainda com o mesmo elemento, ou seja, a mesma ideia ali da permutação, ou seja, você não modificou em nada a sua permutação, tá bom? Deixa o professor mostrar aqui algumas coisas interessantes para vocês. O seguinte, vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho, mas deixa eu só mostrar aqui algumas simplificações, tá certo? Algumas simplificações. Vamos lá. Esse não tem na sua apostila, tá? O professor está trazendo um material próprio, um material nosso. É só o professor erguer um pouquinho mais essa partezinha aqui. Isto. Deixa eu colar ele aqui. Então, aqui, ó. Pode aparecer para você algumas coisas dessa forma. Aliás, deixa eu logo tirar tudo isso aqui. E pedir para você fazer o quê? Para você simplificar. Tá? Então, aqui ficou fácil para a gente. Nós podemos simplificar esses valores que estão aqui. Tá bom? E como que eu faço para simplificar, professor? Para você simplificar, você desenvolve ele. Tá bom? Então, aqui você tem o de cima e você tem esse de baixo aqui. Então, para a gente simplificar ele, ou seja, melhorar como ele está aqui, eu posso fazer o quê? 3 vezes 2 vezes 1. E na parte de baixo, professor? Na parte de baixo você vai ter 2 vezes 1. Tá? 2 vezes 1. E aí, o que a gente tem aqui, então? A gente pode agora cancelar aqueles valores que são iguais. Tá? Os valores são iguais, a gente pode estar cancelando ele. Então, vou pegar aqui, cancelar esse 2 e esse 1 aqui, ó. E esse 2 e esse 1 aqui embaixo. Então, o resultado para a gente dessa divisão aqui de fatores é exatamente 3. Tá? O resultado é 3. Outro exemplo, né, que é igual, né? São exemplos iguais. Aqui eu também tenho 12 vezes 11 vezes 10. Eu não vou desenvolver todo ele aqui, tá? Vou parar no 10. E aí eu vou dividir tudo isso aqui agora por 10 fatorial. Tá? Eu não preciso desenvolver todo o valor dele, tá? Então, eu já tenho 10 fatorial na parte de cima, 10 fatorial na parte de baixo, então eu posso cancelar aqui esse 10 fatorial aqui, a multiplicação dele será idêntica a esse 10 fatorial aqui também. Pronto. Então, eu tenho 11 vezes 12. E 11 vezes 12 é 132. Tá? Faz o cálculo aí. Deixa o professor errar, não. 132. Tá? E aí eu tenho outros valores.
Um dos exemplos dos valores que a gente tem aqui é esse 4 fatorial com 5 fatorial, tá? Então, eu posso transformar ou mexer nele para ficar um pouco mais fácil. Já aprendemos anteriormente, esses são exemplos, tá? Se você tiver papel e caneta na mão, é importante que você anote que nós vamos utilizar essas ideias a partir de agora. Nós vamos utilizar essas ideias nos nossos cálculos daqui mais um pouco. Então, ó, você tem aqui 4 fatorial mais 5 fatorial sobre 4 fatorial. Esse 4 fatorial é comum tanto para o primeiro quanto para o último, tá certo? Então, você tem aqui, ó, 4 fatorial sobre 4 fatorial, tá? Presta atenção no que a gente está fazendo aqui, ó. Mais 5 fatorial sobre 4 fatorial, tá? Como 4 fatorial é comum para os dois, eu só separei eles, tá? Não modifiquei nada, só separei eles. Essa separação que a gente fez aqui vai ficar fácil para a gente. Por quê? Porque eu tenho como desenvolver esse segundo e cancelar com esse de baixo, e eu tenho como desenvolver esses dois, ou seja, cancelando o de cima com o de baixo. Então, eu vou ter exatamente aqui, ó, nessa resposta de 4 fatorial sobre 4 fatorial, eu tenho exatamente o valor 1, tá? Então, 4 fatorial dividido por 4 fatorial, o que significa, professor? É como se tivesse, o que é 4 fatorial? É 24, então 24 sobre 24. 24 dividido por 24 é exatamente 1. Agora, na segunda parte aqui, ó, a gente tem um sinal de mais, a gente tem 5 vezes 4. E eu vou deixar o 4 como 4 fatorial, certo? Usando a mesma propriedade que eu usei anteriormente. Eu quero passar da forma mais fácil para vocês, porque aí você aplica em diversas coisas que você for fazer, tá bom? Então aqui eu fiz... Professor, Pode falar, filho. eu não entendi por que ficou assim. Por que eu separei? Pode falar. Por Ficou que com você... 2 4 fatorial embaixo, eu não entendi por que ficou com 2 4 fatorial embaixo. Deixa eu mostrar para você o seguinte. Deixa eu mostrar aqui. Vou fazer uma demonstração aqui rápida. Ó, quanto que é 8 mais 4? 8 mais 4 a gente sabe que é 12, né? 8 mais 4 dividido para 3. Pronto. Vou colocar aqui... Não, vou colocar 6 aqui. Vou colocar 2 aqui embaixo, fica mais fácil. 8 mais 4 dividido para 2. Então, a gente tem exatamente isso aqui, ó. Ó, Arthur, essa aqui é uma propriedade matemática da divisão, da fração. Então, eu tenho uma soma aqui em cima, eu tenho uma soma, e embaixo eu tenho um número que está dividindo essa soma aqui em cima. Então, eu tenho 8 mais 4 dividido para 2. 8 mais 4 a gente sabe que é 12. E 12 para 2 é quanto? É 6. Certo? Então, 12 dividido para 2, né? Resultado, 6. Então, a gente tem esse valor aqui. Vamos fazer a mesma propriedade da de cima, para ver se funciona mesmo ou não funciona. Como que ela, o que a gente acabou de fazendo ali. Então, ao invés de eu continuar fazendo essa conta aqui, fica muito mais simples se eu fizesse assim, ó. 8 dividido para 2, mais 4 dividido para 2. Certo? Então, se eu fizer isso aqui separado do jeito que o professor colocou aqui, o que vai dar, será? Ó, 8 dividido para 2 é 4. E 4 dividido para 2 é 2. Então, eu vou ter como resposta aqui, ó, 4 mais 2. E 4 mais 2 é exatamente 6 também. Então, eu mantenho, Arthur, eu mantenho a mesma propriedade, tá? Mas eu posso dividir em cima. Eu posso dividir esses valores para eles ficarem menores. É uma propriedade da fração, essa propriedade. Deu para entender o que foi feito ali em cima? Tranquilo? Entendi, obrigado. Deu? Beleza. Pergunta aí, o professor gosta de aluno que pergunta mesmo. Ó, aqui, então, nós temos 4 fatorial sobre 4 fatorial e a gente pode cancelar aqui, ó.
cancela esse 4 fatorial com esse 4 fatorial. Eu tenho, então, só 5, né? Então, eu vou ter aqui na linha de baixo o quê? 1 mais 5. Então, eu vou ter 1 mais 5. E 1 mais 5 é igual a 6. Perfeito? Tá? Agora, eu quero chegar nessa parte aqui, ó. E essa parte aqui é n mais 1. Tá? Professor, Pode falar. mas não vai fatorar os 5 lá, não? Lá em cima? Não, porque aqui eu tinha 5 multiplicado por 4 fatorial. Ó, tá vendo o 5 aqui? Eu desenvolvi ele só até o 4 fatorial e fiz exatamente o que eu fiz aqui com 12. Tá vendo que o 12 ficou o quê? 12 vezes 11 vezes 10. Aí o 10 eu cortei com 10, então ficou só 12 vezes 11. 132. Entendi. Beleza? Aqui é a mesma coisa. 5 vezes 4, só que o 4 eu cortei com esse aqui, então ficou só 5. Então ficou 1 mais 5. Aqui nessa linha, nessa próxima aqui, nós temos o quê? O n mais 1. E esse n mais 1, a gente vai... Vamos trabalhar com ele até a gente achar um valor que dê para a gente cancelar o de cima com o de baixo. Então, na primeira parte, a gente tem o quê? N mais 1. Tá dando para ver aí, Arthur? N mais 1. Tá. Tá, beleza. Tá bom. Ó, n mais 1. Aí o próximo eu tenho n, certo? Tô fazendo as multiplicações aqui. Ó, n mais 1, aí menos 1, n, aí menos 1 de novo, n menos 1, tá vendo? Ó, eu tô na sequência, ó. N menos 1, certo? Se tivesse mais, n menos 2, n menos 3, e sucessivamente. Só que eu vou parar por aqui, por quê? Porque eu já achei o que eu queria. Porque aqui na parte de baixo, ele me deu o quê? Ele me deu n menos 1, tá certo? Fatorial. Então, eu já achei o que eu queria. Deixa eu colocar fatorial aqui. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho n mais 1 vezes n vezes n menos 1. Então, todos esses valores que a gente tem aqui agora, está sendo dividido aqui, tá certo? Está sendo dividido aqui, bem bonitinho. Beleza. Como eu tenho dois valores idênticos, eu posso cancelar esse valor com esse valor aqui. Certo? E agora, professor, o que a gente vai ter aqui? A gente tem uma multiplicação. E lembrando aqui que a multiplicação é de n mais 1, n mais 1, vezes, deixa eu colocar assim, vezes n, vai ser igual, ó, multiplicação sucessiva aqui, tá? N vezes n, n ao quadrado, e n vezes 1 mais n, mais 1n. Certo? Então, o primeiro n aqui é n ao quadrado, e o segundo é n. Tá? Então, eu espero que sim, que tenha expandido mesmo a ideia de vocês. Essas explicações aqui, elas não são tão fáceis, tá? Principalmente essa última aqui é uma ideia muito interessante, e eu espero que vocês tenham entendido. Alguma pergunta a esse respeito? Pode falar. Professor, o senhor poderia explicar de novo o porquê ficou n vezes n menos 1 lá em cima também? Posso sim, claro que posso. Ó, sempre que você tem um número qualquer, você tem um número... Você tem um número 5, exemplo. Aqui o 5 fatorial. Vamos colocar o 5 fatorial aqui. Se aqui fosse o número 5... Se aqui fosse o número 5, deixa eu colocar aí, tá? Se fosse o 5, o próximo número seria o número 4, concorda? Certo? Aham. O próximo seria 3, o próximo seria 2, e assim sucessivamente. Agora, eu não tenho o número 5, eu tenho o número n. Tá? O que você fez do 5 para o 4? Você não fez menos 1? Ó, de 5 para dar o próximo número, menos 1. Para dar o próximo número, menos 1 de novo. Para dar o próximo número, menos 1 de novo. Ou seja, é essa sequência que a gente vai fazendo. Ou seja, nós sempre vamos fazendo o tal do menos 1. Tá? Só vou trazer aqui para baixo para ficar mais fácil para explicar. Ó, então a gente sempre vai fazer o tal do menos 1. Então a sequência ali não era 5, mas era n. Era n mais 1. Qual que é o próximo número, professor? É menos 1, ou seja, exemplo, vou começar do número maior aqui, vou colocar um 3, n mais 3. O próximo número aqui, multiplicado, Arthur, vai ser n
menos o n mais 2. O próximo número multiplicado vai ser n mais 1. O próximo número vai ser n apenas. Professor, o próximo número? O próximo número multiplicado vai ser n menos 1. Tá? Então, é uma sequência. Ó. Pode ver que é uma sequência que a gente está formando. Depois, ó, n menos 2. Ah, Tá agora eu vendo? entendi, Entendeu? Entendeu a proposta? Ó, é Entendi. uma sequência que a gente está fazendo. Então, cada um desses daqui, deixa eu colocar o sinal de vezes aqui também. Ó, cada um desses aqui são um número. Ó. Como se fosse ó, o número 5, depois esse aqui é o número 4, esse é o 3, esse é o 2, e esse vai ser o 1. Entendeu? Ó, a mesma sequência aqui que a gente tinha aqui. Ó. Tá bom? E aí aqui, como nós tínhamos que chegar ao n menos 1, para a gente cancelar ele com de baixo aqui, ó. Deixa eu apagar esse n menos 2, então. Então a gente tem que chegar a esse n menos 1 para a gente cancelar com esse n menos 1 de baixo. Então, quando a gente cancela aqui no final, Arthur, aí a gente só faz a multiplicação distributiva, ó. N vezes n dá n ao quadrado, e 1 vezes n dá n aqui, certo? Então ficou n ao quadrado mais n. Beleza? Beleza, valeu. Aham. Qualquer coisa, abre o microfone e pode falar, pode perguntar, tá bom? Então, dito isso, o professor falou para vocês sobre essas ideias, ou sobre as ideias de simplificação de expressões. Vamos continuar aqui. O fatorial. Aí, a ideia de fatorial é a nossa última ideia aqui, dentro das filas. Tá? Deixa eu subir isso aqui um pouquinho, deixa eu subir ele aí. Aproveitar aí. E aí nós temos a última ideia aqui, que é o nosso fatorialzinho. Professor, o que quer dizer esse fatorial aqui? Esse fatorial, quando ele tem restrição, a gente vai ter esse n menos p aqui, certo? N menos p. O resultado disso é permutação. Ou seja, e a permutação é o quê, professor? A permutação é n fatorial. Ou seja, é só o número fatorial, tá bom? Então, eu sempre gosto de falar assim, ó, existe o fatorial, que é n fatorial. E existe o arranjo. Professor, o que é o arranjo? O arranjo é um fatorial com restrição. Tá? Existe a combinação. A combinação é um arranjo com mais restrição ainda. Tá certo? Então, se você tiver 2, 3 ou mais restrições, você vai usar combinação. Se você tiver só uma restrição, você vai usar um arranjo. Se você não tiver nenhuma restrição, você vai fazer uma permutação simples, ou seja, uma multiplicação fatorial de 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Como esse exemplo. Então, aqui, deixa eu mostrar algumas coisas aqui para você. Aqui aparece aqui alguns números. Olha que número interessante. Vamos aos nossos exercícios aqui. Exercício número 1. Ó. Exercício número 1. E aqui já dá para você saber alguma coisa. Eu quero que vocês falem essa resposta aqui. Porque eu fiz e repeti diversas vezes um número ali, até você decorar como que ficaria isso daqui. Eu quero um número que esteja em cima, um número que esteja embaixo e que represente essa sequência aqui, ó. 100 vezes 99 vezes 98 vezes 97. Fala para mim como que ficaria aí na sua ideia. Eu quero um número em cima, ele vai ter que ser maior, né? Vai ter que ser um número maior. E embaixo um número menor. Como que ficaria aí na sua cabeça? Pensou? Pensou? Ô, professor, essa multiplicação que vai ser o resultado? Isso. Eu vou voltar aqui, esses pedaços aqui, porque eu acho que vai facilitar para você dar uma resposta. Esse aqui é o resultado final. Como se eu já tivesse cortado, eu vou só fazer a multiplicação agora. Vai ser 100 fatorial e embaixo vai ser 96. 100 fatorial embaixo 96. Por quê? Porque vai cortar um 96 embaixo com Com de cima. com 96 de cima. Aí fica só a sequência de 100
vezes 99, vezes 98, vezes 97. Parabéns, parabéns, tá certo. Tá certo. Tá? Ficando apenas 100 vezes 99, vezes 98, vezes 97. Deixa eu só ajustar aqui. Beleza. Beleza, parabéns. Facinho essa aqui? Bem tranquila? Bem de boa? Número 1. Yasmin? Olá. Agora. Oi, oi. Eu acho que a Yasmin já foi dormir. Acho que já foi mesmo. O Manuel voltou. Ó, então. Tinha caído a internet, professor. Tinha caído a internet? A minha internet Aí o tinha professor olhou e caído. falou: caraca, ele já foi. Eu sabia que tinha acontecido alguma coisa. Eu falei: não é possível. Total, você ficou a aula toda. Ó. Então tá aqui, ó. Nós estamos resolvendo, então, Manuel, agora a questão de número 1. A questão de número 1 dizia o seguinte, ó. Como que eu posso expressar esse produto aqui na forma de um fatorial, de A sobre B? Então eu tenho 100 como número maior e eu vou chegar até o 97. Então a Natália deu a resposta, 100 fatorial sobre 96 fatorial. Porque se eu for desenvolver aqui, ó. Se eu for desenvolver esse 100, deixa só o professor chegar ali um pouquinho pro lado. Vou desenvolver ele. Aqui, deixa eu chegar ele para cá. Isso, aqui sim, tá bom. Beleza. Sinalzinho de igual. Eu tenho, então, 100 vezes 99 vezes 98 vezes aquele 97 que tá ali. Deixa eu já utilizar ele certinho aqui. Vezes 97. Quando a gente faz essa multiplicação, vai ter também aqui na frente o nosso 96. Tá? Então, vezes 96. Só que esse 96 vai ser fatorial. E aí, por isso que na parte de baixo aqui eu tenho também 96 fatorial. E aí é só eu cancelar esses dois valores. E aí ficou fácil para mim. Ó, tem uma divisão. Então, se eu tenho uma divisão, eu posso estar cancelando tanto o valor de cima, 96 fatorial, cancelei ele, quanto o valor de baixo, 96 fatorial, cancelei ele também. Ficando apenas a sequência que ele queria, que era 100, 99, 98, 97. Então, ficou igual a 100 vezes 99, vezes 98, vezes 97. Beleza? Vamos para a nossa questão de número 2. Alguma pergunta em relação à primeira, Arthur? Tá tranquilo aí? Tranquilo. Tranquilo. Emanuel, de boa? Tranquilo, professor. Beleza. Depois pode abrir o microfone aí e dar aquela perguntada. Aqui na número 2, nós temos exatamente a palavra. Ó. Lê a número 2 aí, Manuel, para nós. Número 2 aí. Quantos anagramas a palavra telhado satisfazem as seguintes condições? Ok, então, aqui nós temos algumas restrições. A primeira restrição que ele coloca aqui é que inicia com uma consoante, tá? Então, ele quer que inicie com uma consoante. Depois, ele quer que não começa nem termina com consoante. E por último, o que ele pede pra gente? Por último, ele pede que possuem todas as vogais juntas. Possuem todas as vogais juntas, tá? Então, são algumas restrições que ele coloca aqui pra gente. E a gente vai obedecer essas restrições que ele coloca aqui. Tá bom? Então, eu disse para você, ó. Sempre comece pelas restrições. Tá bom? Comece pelas restrições. Então, a restrição é a seguinte. Iniciando com consoante. Então, nós vamos contar aqui quantas consoantes nós temos no telhado. Então, no telhado aqui nós temos, deixa eu trocar só a cor aqui, eu vou colocar uma corzinha azul aqui. Nós temos, ó, uma consoante,
Para quem não lembra o que é consoante, consoantes são todas as letras menos as vogais. Aí facilitou bastante, né, professor? Mas vogais é A, E, I, O, U. E as outras são consoantes. Tá? Então, ó, temos uma consoante, 2, 3, 4 consoantes. Então, inicia como consoante. Então, a gente tem que iniciar exatamente com uma consoante. E vamos contar quantas letras nós temos em telhado. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 letras no telhado. Então, vamos colocar aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos exatamente 7 letras, tá? Ou 7 posições. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu colocar mais um aqui no começo. Ó, então, professor, onde está a restrição? A restrição está aqui no começo. Ó. Tem que começar com as consoantes, tá? Então, tem que começar com as consoantes. Como tem que começar com as consoantes, o que você tem que fazer? Você tem que começar pela restrição. Então, ó, eu vou pedir para você, é possível, você coloca aí no seu caderninho, desse jeito aqui, ó. Aqui está a restrição, tá? Restrição. Deixa eu colocar menorzinho aqui. Tá, então a gente tem que começar exatamente onde está localizada a nossa restrição. E a nossa restrição é exatamente que tem que começar com consoante. Então, ao todo, consoantes são 4 consoantes. Deixa o professor voltar aqui na letra 20, para todos entenderem. São 4 consoantes. Tá? A gente tem exatamente aqui 4 consoantes. E quais são elas, professor? As consoantes são... Ó, a gente pode até escrever elas aqui, ó. O T, o L assim, H, o D. TLHD. Pronto. Então, nós temos exatamente essas 4 consoantes aqui. Essa é a nossa restrição. Então, a gente tem que começar com elas. Não significa que vai ter as 4 no começo. Mas a gente tem que começar com elas. Então, como eu comecei com elas, aqui vai contar exatamente quantas letras. Vai começar exatamente uma. Então, primeiro aqui eu conto uma letra. Se eu contei uma letra e são 7 ao todo, se eu contei uma letra e são 7 ao todo, então vamos lá, ó. Ó, contei uma. Então resta quantas letras? Resta 6, 5, 4, 3, 2, 1. Certo? Beleza, perfeito. Eu posso escrever isso dessa forma que o professor escreveu. 4 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou eu posso escrever assim, ó. 4 vezes 6 fatorial. Tá? Que é o mesmo valor. Beleza? Pegou aí? Pegou a ideia? Deixa eu colocar aqui embaixo. Entendi. Entendeu? Pegou a ideia? Tá? Então a gente começou pela restrição. Agora aqui a gente vai começar pela restrição também, ó. Que não começa nem termina por consoante. Então, professor, eu quero perguntar para o senhor onde está a restrição? Onde está a restrição aqui nesse segundo aqui? Fala para mim. Onde está a restrição? Oi? Olá? Calma aí, professor, estou pensando aqui. Se não começa nem termina por consoante, então tem que começar e terminar por quê? Tem que começar e terminar com vogal. Com vogal. Então, pronto, dá dada a resposta. É essa a resposta que a gente precisava. Tá? Então o professor vai colocar aqui, deixa eu
Deixa eu usar aqui um artifício. Vai ficar mais fácil para mim fazer essas retinhas para vocês. Merece coisa boa, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui eu tenho 7 ao todo. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 espacinhos para mim colocar. Então tem que começar e terminar por vogal. E aí vamos contar aqui, ó. Quantas vogais a gente tem ao todo? Não precisa nem ficar contando, né? Vogais nós temos exatamente 3. isso. Quase que eu falei isso mesmo. Eu tenho exatamente 3. Eu vou começar com vogal. E eu vou terminar com vogal também. Se eu comecei com 3 vogais aqui, eu tenho, exemplo, o E, o A, E, O, né? Tem essas 3 vogais. A, E e O. Escolhi uma para ser a primeira aqui. Quantas vogais eu vou ter no final aqui? Isso, muito bem. Quantas? 2. 2 vogais aqui. Então, eu vou ter mais 2 vogais aqui. Exemplo, se eu escolher o A para ser aqui, eu vou ter o E e o O aqui. Ó, o professor está fazendo bem didático, bem no passo a passo. E é isso que você tem que sempre pensar. É esse tipo de pergunta que cai para você. Tá certo? É esse tipo de pergunta que aparece para você. E você tem que saber onde está a restrição. Aonde que está localizada a restrição aqui. Lembrando que cada uma dessas aqui só conta uma letra, porque você vai escolher uma letra para começar. Você tem 3 possibilidades de escolha, mas você vai escolher apenas uma. Então foi escolhido uma entre elas, aqui também foi escolhido uma entre elas. Então você já tem 2 casas ocupadas. Resta quantas letras para você ainda? 5. 5. Depois é o 4. Depois é o 3. Depois é o 2. Depois é o 1. Certo? Então vai ser essa multiplicação que a gente tem aqui. Ou 3 vezes 2, que é 6, vezes 5 fatorial. Ou 6 que multiplica... Vou colocar no passo a passo aqui, né? 3 vezes 2 vezes 5 fatorial, que é 6 vezes 5 fatorial. Bom? Ok. Deixa eu colocar aqui. Ou. Deixa eu melhorar aqui também. Eu faço uma medida igual e subir aqui lá. Beleza. Tá? Ou dessa forma, ou dessa forma. Vamos aqui na nossa letra C. Possui todas as vogais juntas. Opa, como assim, professor? Elas têm que estar sempre juntas. Elas não podem se separar. Tá? Elas não podem se separar. E lembrando aqui que as vogais, ele não falou que está na mesma ordem, tá? Se ele tivesse falado, ó, juntas e na mesma ordem, você contaria uma palavra só, tá certo? Você contaria uma letra só, como se fosse uma letra só. Mas como as 3 vogais são juntas, tá certo? Então vamos colocar aqui 3 vogais juntas aqui. Então, já não precisamos ficar fazendo os quadradinhos aqui. Mas se as 3 são juntas, então posso colocar o E, o A e o O. Né? Ou seja, eu tenho 3 aqui para me modificar. Então, eu tenho 3 fatorial. Certo? Eu tenho 3 fatorial, ou seja, que eu posso trocar elas de lugar. Se eu escolho as 3 juntas, significa que eu posso estar colocando elas tanto no início, quanto no meio, quanto no final. Ele não disse o local que eu posso estar colocando elas, ou seja, ele não disse a posição, certo? Ele não disse essa posição que eu posso estar colocando ela. Como são ao todo 7, e eu tenho que ter pelo menos essas 3 vogais juntas, e ela vai ocupar pelo menos essas 2 primeiras casas, então eu tenho 3 fatorial multiplicado pelo seguinte, ou seja, já ocupou 2 casas. Então, eu vou ter 3 fatorial multiplicado por 5 fatorial. Esse 3 fatorial primeiro vai dar o quê? Vai ser 3
vezes 2, vezes 1. Então, eu até poderia colocar aqui, né? Poderia colocar aqui, que são as vogais. Deixa eu colocar aqui, então, A, parênteses, A, E, O. Tá? A e O. Elas têm que estarem juntas. Mas ele não disse que ela tem que estar na mesma ordem, tá? Ele não disse que ela tem que estar na mesma ordem. Então, como ele não disse que tem na mesma ordem, você pode trocar elas de lugar, tá? Então, por isso que a gente fez 3 fatorial, ou seja, você vai ter 3 vezes 2 vezes 1. Vezes, é claro, né? O nosso 5 fatorial. E o nosso 5 fatorial é 5 vezes 4, ó. 5 Professor, vezes por que 4 o 5? vezes 3, pelas posições onde elas estão. O professor vai colocar aqui. Não teria que ser o 4, no caso? No lugar do 5? Porque são 3 letras. Mas você não retira as 3 letras. Ela ocupa uma casa. Deixa eu fazer da forma que eu estava fazendo. Né? Deixa eu fazer da forma que eu estava fazendo, né? Começa explicando de uma forma, né, Arthur? E acaba de outra. Mas vamos lá. Ó. O 3 fatorial você entendeu, que são as 3 letras que estão juntas. Beleza? Beleza. Beleza. Elas simbolizam uma. Certo? Elas simbolizam uma casa, que elas têm que estar juntas. Então, se elas simbolizam uma casa, então você vai ter aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Como assim, professor? Ó, nesse começo aqui, vai vir as 3 vogais. Certo? Ó, aqui vai estar as 3 vogais. Quais são as 3 vogais, professor? Ó, o A, o E e o O. Elas vão estar aqui juntas. E quem que vai sobrar pra gente? Vai sobrar 4 consoantes. Então, vai sobrar aqui 4. Opa. Deixa eu pegar aqui e reescrever aqui, ó. Vai sobrar aqui 4, 3, 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E por que aqui vem 5, professor? Por que aqui vem 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1? Porque o A e O vai significar uma letra, como se fosse uma letra dentre todas as que você pode escolher. Entendeu por que tem o 5 fatorial? Mais ou menos. Marola, vou separar aqui um pouquinho mais ainda. Então vamos lá. Ó, vamos por parte. A gente está falando sobre restrição. Então, o A e O. Deixa o professor separar aqui também. Se o A e O ocupam uma casa, não teria que ser 6 fatorial, no caso? Porque são 7 letras, telhado. Não, o A e O ocupa uma casa. Então, todas as letras, todas as vogais vai ocupar uma casa. Certo? Fala uma letra qualquer aí. R. R. Então tá. Então, o A e O é o nosso R. Tá? O A e O é o nosso R. Então, vou colocar aqui, ó. Vou colocar R aqui. Então, beleza. Para a gente entender, tem que sair entendendo. Ó. O A e O é o nosso R. Então, R é igual a E O. Então, vai sobrar para mim, ó. R, T, L, H, D. R, T, L, H, D. R, T, H, L, L, H, D são ao todo quantas letras? Quantas? 5. 5, muito bem. Então é 5 fatorial. Porque é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Porque eu posso trocar elas ali. Fechou? Agora Vou entendi. multiplicar. Entendeu agora? Beleza. Ó, vou multiplicar ela ainda por 3 fatorial. Por quê? Porque ele não disse que o A e o tem que ser nessa ordem. Se ele falar assim, ó, todas as vogais juntas e nessa ordem, ele daria a ordem para você. Aí se você consideraria somente uma, era só 5 fatorial.
Mas como ele não disse que tem que ser nessa ordem, então elas podem trocar. E se elas podem trocar, você tem multiplicado por 3 fatorial. Aí por isso que é daquele 3 fatorial ali do A, E, O. Beleza? Beleza, valeu. Aê! Fechou. Não, tem que sair daqui entendendo, cara. É isso aí. Tá? Hoje eu estava dando aula pro primeiro ano, né? Teve uma hora que eu me empolguei. Eu falei, rapaz, eu queria estar aí assistindo essa aula. Que aula empolgante. Aí eles, ei, professor, você tá se achando, né, professor? Aí eu mesmo, na hora, eu falei, acho que tô me achando mesmo. Mas, ó, então a gente tem aqui 3 fatorial que multiplica vezes 5 fatorial. 5 fatorial a gente já sabe, 720, né? E 3 fatorial é 6. É 120. 120, 3 fatorial é 6. Então, eu vou ter o quê? Vou ter 6 multiplicado por 120. Então, eu tenho 6 que multiplica 120. 6 que multiplica 120 é 720. Fechou. Aqui a 2 toda feita, bem bonitinha, no passo a passo. Vamos fazer a nossa questão 3. A questão 3 também é bem legal. Bem legal mesmo. Nath, lê a questão 3, professor. Por favor. Uhum. O número de anagramas da palavra Brasil em que as vogais ficam lado a lado e as consoantes também, é? Eita. É isso aí mesmo. Ó, palavra Brasil, tantas vogais quanto as consoantes tem que estar lado a lado. Amanhã eu tenho que comprar um mouse diferente. Bom pra mim, viu? Aqui. Beleza. Então, ele quer saber que tanto as vogais ficam perto, quanto as consoantes também ficam perto. Então, primeira pergunta que eu faço para vocês: quantas vogais nós temos aí? Quantas vogais? 2 vogais. 2 vogais? Uhum. Então, tá bom. 2 vogais. Quantas consoantes? 4. 4. Perfeito. Então, tá bom. Então, eu vou ter 2 posições. Vamos começar pela restrição. Eu vou começar... Por que você não está querendo fazer cor? Aqui. Nada de cor. Nada de cor. Isto. As cores aqui. Eu apertei algum botão errado aqui. Apareceu. Beleza. Então eu tenho aqui 3. Vamos lá. Eu tenho aqui 2 posições. Ou eu começo com vogal e termino com consoante, ou eu começo com consoante e termino com vogal. Então são essas 2 posições que a gente tem, tá? Então se eu começar aqui com vogal, eu vou terminar com consoante. Ou se eu começar com consoante, eu vou terminar com vogal. Essas 2 ideias que eu tenho. A Nath já disse pra gente que a gente tem 2 vogais. As 2 vogais que a gente tem é o A e o I. Então nós temos 2 fatorial. Pode ser AI ou ainda pode ser IA. Por isso que a gente colocou o fatorial, tá bom? Vezes quem, professor? Vezes o outro carinha ali, que são as consoantes. Como o Brasil é uma palavra com 6 letras, ao todo 6 letras, então me resta 4 ainda. Então vou fazer aqui 4 fatorial. Perfeito. Tá? Na linha de baixo tem a mesma coisa, ou seja, mas eu vou começar com consoante. Como eu começo aqui com consoante, então eu vou ter o seguinte, vou ter 4
fatorial multiplicado por 2 fatorial, que são as minhas duas vogais. Ou seja, agora eu tenho exatamente tanto consoantes quanto vogais. E os resultados disso vai ser quanto, professor? Você vai ter 2 fatorial, que é 2 vezes 1, multiplicado por 4 fatorial, que é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Bom, na parte de baixo você tem a mesma ideia, só que aqui a gente vai começar com 4. Então, ó, você tem 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 2 vezes 1. Ó, até agora a gente está seguindo a mesma regra. Sempre começar pelas restrições. Onde está a restrição? Eu identifico ela e faço. Então, cada uma dessas aqui, ó, você vai ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 24. 24 vezes 2 vai ser 48. Então, eu tenho aqui 48. E aqui embaixo também 48. E 48 mais 48, eu tenho exatamente... Muito bem. Quantos? 96. Isso, 96 anagramas. Parabéns. O Manuel que falou, né? Manuel, parabéns, Manuel. 96 anagramas. Então, eu tenho aqui exatamente 96 anagramas. Manuel, deu para entender essa questão 3? Tranquilinho? Bem de boa? Bem tranquilo, bem professor. tranquilo, né? Tranquilo, beleza. Tá, beleza. Vamos para a nossa próxima. Vai dar tempo de a gente terminar todas as questões hoje, se Deus quiser. Número 4 diz assim, ó. Quantos são os anagramas da palavra... Inventou uma palavra aqui, né? LLLLLA. Quantos são esses anagramas? E aí a gente tem aqui letras repetidas, né? Tá? A gente tem letras repetidas aqui. Então a gente não estudamos ainda, mas vai ser bem fácil a gente fazer isso daqui. Bem simples, porque tem algumas restrições aqui. Bom, tem algumas restrições aqui. Professor, qual a restrição que a gente tem? A gente tem letras repetidas, é isso que a gente tem aqui. Então, vamos simplificar elas aqui, ó. Deixa o professor colocar ela aqui bem legalzinho para você também. Deixa o professor colocar ela aqui. Ó, ao todo aqui você tem 7 letras, tá vendo? Então são 4 L's e 3 A's. Então ao todo é 7 letras. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um arranjo ou uma combinação. Como aqui a gente tem mais de uma restrição, ó. Quando a gente tem uma restrição só é um arranjo. Quando a gente tem mais que uma restrição, a gente faz uma combinação, tá? Então aqui nós vamos fazer uma combinação. Professor, o que é uma combinação? Combinação, ela funciona da seguinte forma. Combinação de N. É uma coisa errada mesmo. Eu aperto o Shift aqui, ele aparece um trem errado ali, um trem estranho. Olha, tá vendo? Oi. Combinação de N. Combinações de N tomados. Combinação de N tomados PAP. Combinação de N tomados PAP. Certo? Ó? Combinação de N tomado PAP. Então, é exatamente isso aqui que a gente tem. Professor, o que quer dizer uma combinação de N tomados PAP? É o seguinte. A gente vai ter essa combinação, ó, N fatorial. Vou colocar aqui para você, ó. N fatorial. Deixa eu só colocar um pouquinho maior aqui a letra. Deixa eu colocar certinho aqui. Vamos lá. N fatorial. Qual que é o resultado disso, professor? É N fatorial sobre, abriu parênteses, N menos P fatorial multiplicado por P fatorial. Bom, então esse aqui é a combinação. Se fosse o arranjo, não teria esse último P fatorial.
tá? Seria só N menos P. Como é uma combinação, tem esse último P aqui. Tá bom? E aí a gente vai entender agora como que a gente vai fazer isso. Deixa eu colocar um tracinho aqui em cima. Eu vou explicar para vocês bem simplesinho, bem facinho mesmo. Como são 7, o 7 é nosso N. Então, vou só colocar ele aqui da mesma forma. Ó. Combinação. Se o 7 é nosso N, então o 7 fica aqui embaixo. De 7 tomados 3 a 3. Certo? 7 tomados 3 a 3. Vou colocar esse 3 um pouquinho mais para cima aqui. Por que 3 a 3? Porque eu tenho aqui 3, ó. Quantos são os anagramas da palavra? Não tem 4 aqui, não tem 3 aqui? 3A e 4L, certo? Então, o que eu vou ter aqui? Vou ter duas restrições. Eu vou ter tanto restrição com A, quanto restrição com L. A menor restrição é a letra A, certo? Então, para mim não fazer ele juntos, eu vou fazer ele como combinação para te demonstrar que a gente retirou a restrição. Presta atenção aí que você vai observar que a gente vai retirar essa restrição. Qual que é a restrição, professor? A restrição é que ele se repete. Então, quando se repete, você tem que dividir pelo número de repetições. Então, exemplo, ó, vou colocar aqui a palavra Ana. Minha menina ali que estava aqui atrapalhando. Ana. Ó, nós temos aqui 3 fatorial. Certo? Só que o A se repete 2 vezes. Então, a gente não tem 3 fatorial. A gente não tem como formar 6 palavras com a palavra Ana. Vai se repetir. Então, tem que tirar a repetição. Qual é a repetição, professor? É 2. 2 fatorial. Tá? Então, 3 fatorial vai ser 3 vezes 2 vezes 1. E aquele primeiro ali, ou seja, como o primeiro e o último se repete, então eu estou tirando essas 2 letras que se repetem. Então, vai ficar 3 fatorial, que é 6, dividido para 2, vai ficar 3. E aí sim, é possível escrever apenas 3 palavras totalmente diferentes, tá? Com essas 3 letras aqui. Olha que interessante. Então, aqui deu apenas 3. Estou explicando o porquê da de baixo ali, porque aqui é um pouco mais complicado, eu explico aqui num exemplo mais simples. Ó, então, você pode formar 3. Qual que você pode formar? A primeira, que é aquela ali, certo? A segunda, que pode ser assim, ó, certo? E a terceira, que pode ser assim, ó. 3 palavras diferentes. Qualquer outra que você tentar formar, Arthur, vai ter uma dessas 3 aí. Tá bom? Ou seja, então quando se repete a letra, você tem que tirar a parte que se repetiu. Tá bom? Então, ó, presta atenção lá, então. Então, agora eu já disse a resposta para você, vai ficar muito fácil. Tá? Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar 7 fatorial em cima. 7 fatorial. Dividido por 7 menos 3 fatorial. Tô só colocando dentro da combinação ali. Eu sei que a gente vai ter um momento para estudar a combinação separada. Multiplica 3 fatorial. Beleza. Exatamente isso aqui que a gente tem. Então, 7 fatorial sobre 7 menos 3 fatorial sobre 3 fatorial. Olha o que vai dar isso aqui. Poderia ter feito daquela forma ali também, tá? Poderia ter feito assim. Só tirando as restrições. Olha o que vai dar isso aqui, ó. 7. Deixa eu colocar um sinal de igual aqui. Igual. Em cima. 7 fatorial. Embaixo ficou 7 menos 3 é 4 fatorial. E multiplica 3 fatorial. Agora sim, professor. Agora deu para entender. Ó, por quê, Arthur? Esse 4 significa essas 4 letrinhas L. E esse 3 significa essas 3 letrinhas A. Certo? Certo. Certo, beleza? Então, ó, o 7 eu vou desenvolver ele, vai ficar bem simples para mim. Vamos desenvolver ele aqui. Sinalzinho de igual, então eu tenho 7
Eu tenho aqui 7 vezes 5 vezes 4 fatorial. Não vou terminar. Por quê? Porque eu tenho 4 fatorial aqui, dá para me cancelar facilmente. Eu tenho 4 fatorial aqui embaixo. E aí eu tenho 3 vezes 3 fatorial. E quem é 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1. Tá? E 4 fatorial de cima com 4 fatorial de baixo, eu vou cancelar eles dois. Tá? Por isso que o professor não desenvolveu ele. Então, eu vou cancelar isso aqui. E eu vou cancelar isso aqui. Deixa eu só dar um espacinho aqui, porque eu tenho que colocar aqui um número aqui que eu esqueci. Tá? Eu esqueci de colocar o número 6 aqui. O número 6 aqui. 7 vezes 6. Eu falei e não coloquei. Vezes 5. 7 vezes 6. Vezes 5. Vezes 4 fatorial. Pronto. Aqui eu vou cancelar esse 4 aqui, ó. Com esse 4 aqui de baixo, está cancelado. Então ficou 7 vezes 6 vezes 5. 6 vezes 5 é 30. Né? É 30. E 3 vezes 7 é 21. Então vai dar 210 aqui. 210 dividido para 6. Certo? Igual a 210 em cima. Embaixo eu vou ter o número 6. Então 210 para 6. 210 para 6, se você fizer a conta rapidamente aí, você vai achar que o resultado é 35. Tá bom? 3 vezes 7, 21. Metade de 70, 35. 3,5. Metade de 7, 3,5. Então dá 35. Ok? Então você tem exatamente 35 anagramas. Com essas letras sem se repetir. Se você pensar um pouquinho, você pode escrever assim, ó, permutação, porque a permutação poderia ser só permutação de 7. Eu vou reescrever aqui para você de outra forma. Vou colocar assim, ó, permutação de 7. Só que a gente tem as repetições. Então, as repetições elas serão tiradas dessa permutação. Então, é a permutação com restrição. Qual a restrição que a gente tem? A restrição que a gente tem é que a gente tem 4 letras iguais. Só essas? Não. Nós temos mais 3 letras iguais. Então, como que faz a permutação com essas restrições? Da mesma forma que nós fizemos aqui. Só não precisa desse parênteses, tá certo? Então, vou colocar aqui, ó, sinalzinho de igual. Sinalzinho de igual. Eu vou colocar aqui, então, 7 em cima. 7 fatorial em cima. E na parte de baixo, eu vou colocar o 4 fatorial vezes 3 fatorial. Observe que a ideia é a mesma, tá? Por isso que eu disse para você que a combinação... Tem professor que fica, não pode falar isso. Claro que eu posso. Eu posso porque eu penso assim e sempre tem dado certo, meus alunos têm se dado bem. A permutação é sempre a combinação é uma permutação com mais restrições. Tá? Quanto mais restrições você tiver, mais outros artifícios eles vão inventando. Tá bom? Nós chegamos aqui na questão de número 4. Já está em cima da nossa hora, eu não vou conseguir fazer a questão de número 5, mas na próxima aula a gente faz a questão de número 5, a gente começa por ela. Isso aqui também vai dar 35. Tá bom? Gente, agradeço a cada um de vocês. Se tiver mais alguma pergunta, pode fazer. É sempre um prazer estar aqui nas nossas quartas-feiras e quintas-feiras aqui com vocês.